gente iniciar, a gente vai ver alguns termos que são usados na biologia que foram trazidos para a área da computação, né? Conceitos da biologia equivalente na computação no que tange aos algoritmos genéticos, ok? Então, eu plotei aqui, basicamente, essa analogia feita entre esses conceitos da genética e algoritmos genéticos. Então, basicamente, as ideias vieram lá da seleção, da seleção natural, lá de Darwin e demais. Então, você tem o cromossomo na biologia, aqui no AG você tem a representação. Né? Como é que a gente vai representá-lo? O indivíduo, ele é a solução aqui que a gente pretende encontrar. A gente pretende encontrar um indivíduo, né? O indivíduo é o que o algoritmo vai nos trazer, a solução. População seria o conjunto de soluções, né? Ou seja, um conjunto de indivíduos. A seleção natural é o critério de seleção, no caso, o que se adapta melhor às condições que a gente vai impor. A forma de reprodução, né? Reprodução tem a sexuada e a sexuada, no caso é a sexuada, como na maioria dos seres vivos, né? O operador de cruzamento. Então, vai envolver sempre dois pais, ok? A mutação é um dos operadores, né? É um dos operadores. Então, diz operador de cruzamento, operador de mutação. Então, a mutação, durante a etapa de reprodução, pode ser que ocorra uma mutação. Então, a gente vai representar isso também, vamos chamar de operador de mutação. As gerações seriam ciclos, ou seja, quantas vezes o algoritmo vai ter que rodar até que chegue num máximo aceitável. A aptidão é aquela função fitness, né, a função de avaliação, o quão bom o indivíduo é para a minha solução, né? A gente chama de função de avaliação ou fitness, e o meio ambiente é o problema. Para cada problema, a gente vai ter um conjunto de indivíduos específicos para aquela situação. Então, aqui é só para a gente fazer uma analogia com alguns termos que eu for utilizando aqui da nossa natural, estou me referindo a esses. Então, um dos primeiros que a gente tem que ver é o mais simples. A nossa constituição, qual seria? O gene, né? O gene é a unidade básica aí do DNA. Então, o elemento único, né? O elemento mais simples. Então, na computação, qual é o elemento mais simples? O bit, né? A gente pode descer um pouco mais, mas vamos ficar no bit, né? É o bit, certo? É a unidade básica da computação, é o bit. Então, o bit vai se representar o gene, ok? Locus, lá na biologia, é a posição de um gene no DNA. No caso, vai ser a posição de um bit na palavra. A nossa indivíduo vai ser uma palavra binária, composto de vários genes, né, vários bits, e o locus é a posição no vetor daquela string, certo? A posição do bit naquela palavra. O alelo é a configuração possível do gene, né? Todas as configurações possíveis. Se o bit é 1 e 0, que ele vai usar no binário, então as configurações possíveis serão, né, 0, 1, 0, 0, 0. Todas as configurações possíveis de bits que a gente tiver são todos os tipos de codificações genéticas que o indivíduo, né, vai poder ter na população que a gente estiver gerando, certo? Então, o principal aqui, o gene e o bit, né, e o alelo são as configurações. Eu vou enfatizar os pontos principais. Outras características que se levar em consideração é o genótipo e o fenótipo, lá na biologia. Então, o genótipo, conjunto de alelos que o indivíduo possui, ou seja, as configurações possíveis, né, que determinam um atributo, uma característica. Sequência de bits que determinam um atributo. E o fenótipo, né, na biologia, o fenótipo, as características como cor, tamanho, forma, né, é um fenótipo que determina isso. A cor dos olhos de alguém, a cor dos cabelos, o formato das mãos, né? Então, tudo isso são fenótipos. Então, atributos observáveis ao indivíduo. No algoritmo genético, é a característica representada pelo genótipo. Então, se for um organismo que ele tem 3 olhos, então vai ter um fenótipo específico desse organismo que tem 3 olhos, né? Enfim, vai ter uma configuração possível desses alelos. Aí lá na biologia nós temos também cromossomo. Aqui no algoritmo genético é uma unidade do genoma, conjunto lá dos genes. E o genoma é o indivíduo. Então, conforme for passando a evolução, né, dos ciclos, das etapas, um novo genoma é gerado. Então, vamos lá. Indivíduos, conjuntos de atributos que formam uma possível
possível solução. Então, a estrutura dos adivídeos em um algoritmo genético seria algo assim. Eu teria aqui representando o atributo. Aqui seria cada um desse o gene, né? E aqui essa configuração de um atributo. Então, eu teria o conjunto de indivíduos que formam a população representado como indivíduos, né? Então, a gente tem aqui o atributo, a gente tem duas características. Como eu falei, o genótipo e o fenótipo. O genótipo é uma configuração possível e o fenótipo é uma característica observável. Então, vamos supor, nesse exemplo, quando tiver 1, 0, significa, nesse exemplo, que o cliente está satisfeito. É um exemplo hipotético. E os alelos, que são as configurações possíveis, né? Então, todas as configurações possíveis que eu tenho aqui de pares são, né, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. São todas as configurações possíveis, né, da permutação desses bits. Então, os indivíduos seriam o conjunto de atributos que formam uma possível solução, né? Lembra, o indivíduo ele é a solução que a gente busca, ok? A população é um conjunto de soluções, né? Um conjunto de indivíduos. O número de pontos de exploração no espaço de busca. O tamanho da população é importante. Então, se ele for pequeno demais, então você tem uma perda da diversidade populacional. Se ele for muito grande, você vai ter um alto custo computacional. Então, esse tamanho da população, ele não pode ser, tem que ser o meio termo, tem que haver um equilíbrio, certo? E você não pode ser pequeno a ponto de você ter pouca diversidade, porque aí você faz com que esses indivíduos fiquem fracos, e também não pode ser grande demais, né? Muita diversidade, porque fica difícil para o computador calcular eles, certo? E outra característica interessante da população é a representatividade, né? Como que fazemos a codificação da população na máquina? Como é que a gente vai representar uma população na máquina? É que eu vou mostrar agora há pouco. Isso que eu falei em relação à diversidade, lembra assim, eu vou falar mais à frente que tem os cruzamentos, né? Então, por exemplo, se você tiver, pensando aqui do lado humano da coisa, né? Se você tiver aquelas situações em que só há casamentos, né, relações, vamos supor, assim, entre primos, né? Então, isso, vamos supor, uma cidade pequena, aí os primos casam com primo, primo com primo, etc e tal. Então, fica tudo em família. Então, a diversidade genética ali é reduzida, certo? Como essa diversidade genética ela é reduzida? Como essa diversidade está nessa luz, né? Como essa diversidade genética ela é reduzida, isso aumenta as chances de ter problemas, né? O problema que um tiver, provavelmente todos da família e descendência terão, certo? As características que são herdadas não são somente as melhores, são as características presentes, ok? Todas essas características são passadas adiante, podem ser passadas adiante, não quer dizer que todas são. Então, por exemplo, geralmente, se tiver na família de vocês, alguns primos que tiveram relação, tiveram os filhos, existe a grande chance de um dos filhos deles ter algum problema mental, ou uma deficiência física, né, aparente ou não, mas existe uma grande probabilidade disso acontecer, certo? Justamente porque pela similaridade da codificação genética deles, né? A similaridade dos genes. Então, a gente vai representar esse problema aqui também. Problema não, perdão, essa situação aqui também. Quando a diversidade é pequena, existe a chance de ter problemas nos indivíduos que serão gerados, certo? E se ela for grande demais, já falei, né, o custo computacional fica muito complexo, né, para você trabalhar. Bom, então, como é que é representada, né? Como é que se dá essa representatividade, né, na máquina? Então, a gente teria assim, o gene, a unidade básica, né, no caso é seu bit, o cromossomo, essa é o conjunto, né, de genes, chamamos cromossomo, e aqui a população, né? População seria o conjunto de indivíduos, conjunto de soluções. Então, aqui, por exemplo, nós temos já 1, 2, 3 e a 4, são 4 indivíduos, né, 4 soluções, formando uma população, ok? Então, esse indivíduo é diferente do indivíduo A2, que é diferente do A3, que é diferente do A4. São indivíduos diferentes porque a codificação deles é diferente, certo? São diferentes, perdão. Faço um pouco sobre a codificação. A representação dos cromossomos é fundamental para a codificação do algoritmo genético, né? Como é que a gente vai representar eles aqui? Através de bits. Consiste no modo de traduzir a informação do problema em uma maneira viável de ser tratada pelo computador. Cada pedaço indivisível, né, o bit,
desta representação é chamado de um gene, por analogia aos genes que compõem o cromossomo biológico. Então, qualquer estrutura de dados imaginável poderia ser utilizada, né? Eu poderia utilizar string de bits, que é o caso que a gente vai usar, poderiam ser números reais, listas de regras, né, de associação, enfim. A gente vai utilizar string de bits. É mais fácil trabalhar com isso. Então, é importante notar que a representação computacional dos cromossomos é completamente arbitrária, logo qualquer estrutura de dados que você conseguir imaginar pode ser utilizada para representar um indivíduo. Vamos utilizar a string de bits, tá bom? Bom, aí eu vou colocar aqui um exemplo. Encontrar o máximo da função f de x, x ao quadrado, no intervalo fechado de 0 a 31. Então, o que seria dizer isso? Encontrar qual o valor máximo que a gente tem que assumir. Inteira. Como a gente já viu, né? Vai variar de 0 a 31. Então, vamos supor que a gente tem x igual a 20 e x igual a 3. Qual desses que vai me dar... Veja só assim, qual desses indivíduos, x igual a 20 é um indivíduo, x igual a 3 é outro indivíduo. Quais desses vai me fazer alcançar o máximo dessa função x ao quadrado? Então, a gente pode... o indivíduo da população... Oi? 3, talvez. Isso, ó, a gente codifica eles como sequência de bits, que é o que a gente vai representar. Então, eu teria o 20 e o 3 lá em bits, certo? Então, basicamente, eu teria que ter a elevação do... Eu uso esse valor, né, e passo para a função, e qual dele que vai me dar o maior valor na representação que ele recebeu, né, que de indivíduo, ok? Aí, vou mostrar mais à frente, né, aqui é só para a gente ter a representação dele. Se tiver um indivíduo 20, ele vai ser representado assim, com esses bits. Se tiver um indivíduo 3, ele vai ser representado assim. Aí, mais à frente, eu vou mostrar como encontrar esse valor. Aqui só para mostrar a codificação dele, como é que a gente vai representar, ok? Bom, como é que vai se dar esse cálculo, né, para achar o valor máximo? Ou, no caso, o melhor de vida, a melhor solução. Primeiro, você gera a população inicial, a população de pais, né? Isso de forma aleatória, a população inicial, aleatoriamente. Faz a avaliação através para poder selecionar, né, quais os melhores pais, através da função fitness. A etapa de procriação, que a gente vai ver depois que essa procriação tem algumas subetapas. Depois disso, de haver a procriação, são gerados os filhos. Enquanto não atingir o critério de término, né, eu vou selecionar indivíduos para serem pais. Então, esse processo aqui acontece novamente. Esses filhos, os melhores filhos, de acordo com a pontuação, são selecionados para serem pais. Aí o processo acontece novamente. Lembra que eu falei? São várias gerações, né, que vão ocorrendo. Aí eles são avaliados, seleciona os melhores, bota eles para procriar, gera novamente, certo? Enquanto não atingir o critério de término, eu vou selecionar indivíduos, né, para eles produzirem filhos. Aí eu retorno uma solução quando atingir esse critério de parada, ou seja, quando o algoritmo convergir e eu ver que eu atingi um máximo e dali eu não vou avançar. Então, retorna uma solução. Essa solução é o indivíduo melhor, certo? Daquela população. De forma mais detalhada, eu coloquei aqui um passo a passo. Então, saindo aqui do início até o final que vai retornar a solução. Então, a gente começa com a população aleatória, população inicial. Aí seleciona os pais. Os primeiros pais são aleatoriamente escolhidos, né? Aí você vai fazer a avaliação, seleção. Com os pais que foram selecionados através da avaliação da função fitness, então, vai fazer a procriação deles. Então, essa procriação pode ser por cruzamento, pode ser por mutação ou reprodução. Reprodução sexuada, perdão. Ou seja, após a procriação, gerará os filhos. Não importa se foi por cruzamento, mutação ou reprodução. Os filhos serão gerados. Beleza. Essa nova população ela está completa. Caso ela não esteja, aí o fluxo aqui vai acontecer novamente. A população será escolhida como filhos e vai gerar novamente. Aquele mesmo fluxo que eu mostrei agora há pouco. Em algum momento, essa população vai estar completa. Aí, se eu estiver satisfeito com a solução, eu retorno. Caso contrário, ele vai retroceder, onde os filhos se tornarão pais dessa nova solução. Quando eu estiver satisfeito, aí ele devolve a solução, ok? Mas na visão geral, a gente tem população inicial, seleciona os pais,
faz a procriação, a solução é aceitável, não, retorna. A solução é aceitável, entrega a solução, ok? Então, vamos dizer que a primeira parte, a criação dessa população inicial. Como eu falei, ela é criada aleatoriamente. Então, algoritmos genéticos têm o mesmo tamanho. As restrições que existem diz respeito ao problema, né, ao ambiente onde eu vou estar tratando. Então, o que é importante na hora da população, como eu falei, é a diversidade, né? Quantas formas diferentes a gente vai ter, né, para poder... quantos indivíduos diferentes a gente vai ter para poder mensurar o valor fitness dele. Então, criada a população, então você gera valores aleatórios, um vetor, traduzindo. Aí você entra para a parte de avaliação. Essa avaliação é a forma usada pelo algoritmo para determinar a qualidade de um indivíduo, né, como solução do problema. Então, ela estabelece que indivíduos são adequados ao problema. Então, ela deve ser escolhida de forma cuidadosa, né? Ela deve embutir todo o conhecimento que se possui sobre o problema a ser resolvido. Essa função de avaliação, assim como a quantidade de ciclos, enfim, várias outras variáveis, elas levam em consideração o ambiente ao qual vai rodar. Então, vamos voltar aqui para o nosso problema, a gente vai usar ele como exemplo. Então, a gente quer encontrar o máximo da função f de x igual a x ao quadrado no intervalo fechado de 0 a 31. Bom, a função de avaliação consiste apenas em converter os números de binário para inteiro e depois elevá-lo ao quadrado. Como a gente converteu lá o 20 e o 3, né? Depois você levar aquele valor ao quadrado. Os indivíduos com maiores valores na função de avaliação serão os mais aptos, né? Quem tiver o maior valor vai ser o mais apto. Então, na fase de avaliação, o que eu vou verificar? O indivíduo é bom, né? O indivíduo é ruim, ou seja, ele é adequado ao problema, isso vai variar muito. Então, o cálculo do valor da aptidão, né, o valor fitness, de todos os indivíduos da população é feito nessa etapa, na função de avaliação. Eu calculo o valor de aptidão de cada indivíduo, certo? Função de aptidão, o fitness, ela mede o grau de adaptação do indivíduo ao meio, função heurística que guia a busca, específica para cada problema. Estabelece uma forma de diferenciar os melhores dos piores, né? Servindo como uma força mestre no processo evolutivo. Então, se a função de aptidão for muito complexa, se eu tiver muitos critérios, isso vai me levar a um alto custo computacional, né? Beleza. Feita a função de avaliação, vem a etapa de seleção, né, com base na pontuação que cada um teve. Então, o método de seleção, ele tenta simular o mecanismo de seleção natural que atua sobre espécies biológicas. Então, como é que tem na seleção natural? Os pais mais capazes geram mais filhos, né? Mas os menos aptos, eles também podem gerar descendentes. É onde entra o fator de aleatoriedade, perdão. Então, inclusive, vou montar esses métodos de seleção, são 3, né? Ou por ranqueamento, que é a ordem, e por roleta, que é um pouco mais aleatório, e por torneio, certo? Então, perceba, quando se fala que os pais mais capazes geram mais filhos, mas os menos aptos também podem gerar descendentes, isso quer dizer que, já pensou se escolhesse, se para gerar os novos indivíduos, escolhesse somente os mais fortes, chegaria no momento em que eu perderia a diversidade, lembra? A diversidade da população tem que ser mantida, né? A diversidade da população tem que ser mantida. Se você escolher só alguns com determinadas características, vai chegar no momento que eles vão se anular, não vai dar mais certo. Então, temos que privilegiar os indivíduos com função de avaliação alta, sem desprezar completamente indivíduos com função de avaliação extremamente baixa, certo? Por que isto ocorre? Até indivíduos com péssima avaliação podem ter características genéticas que sejam favoráveis à criação de um superindivíduo, né, entre aspas, né, superindivíduos. Por que isso ocorre? Deixa eu ver se eu consigo... Tem a tela branca aqui? Tem. Vou botar uma tela branca aqui, ver se consigo ativar a tinta. Imagine, pessoal, uma seguinte situação. Ó, imagine que a gente tem aqui um terreno aqui, né? Terreno, aqui outra montanha, aí tem outra aqui bem alta, tem essa aqui um pouquinho mais baixa, né? Então, imagine que a gente tem essa montanha, vamos supor que eu tenho aqui alguns indivíduos. Essa bolinha aqui é um indivíduo,
Esses indivíduos foram criados aleatoriamente e eles têm que sair andando por aí, explorando, certo? Vamos imaginar a seguinte situação. Aí eles conseguem andar para frente, para trás, etc. Vamos imaginar, vamos abstrair aqui. Aí vamos supor, eles estão programados para, quando encontrarem, para ir em busca da solução que tiver o pico mais alto nessa montanha, certo? Vamos supor. Aí esse aqui chegou aqui. Esse outro chegou aqui. Vários ficaram por aqui. Nenhum chegou aqui. O máximo chegou aqui, por exemplo. Então, a gente tem aqui algo que a gente pode considerar como máximo. Só que ele é um máximo local. A gente tem a visão de todo o ambiente, né? Então, a gente percebe que existe uma solução melhor. Esse aqui seria o máximo global, né? Vamos supor assim, de todas as soluções, essa aqui é a melhor. Só que os indivíduos foram programados para, ao chegarem num local onde eles consideram de máxima pontuação, que eles só tentem subir. Em nenhum momento eles tentem descer. Então, o indivíduo que chegou aqui... Apesar que molequinho. O indivíduo que chegou aqui, para ele conseguir chegar aqui, ele teria que descer. Só que ele nunca vai fazer isso. Ele nunca vai fazer isso. Porque ele está sempre em busca do pico, né, do ponto mais alto. E ele já chegou no ponto mais alto. Então, mesmo que apareça assim, olha, venha por aqui que depois vai ter um ponto mais alto. Ele não vai acreditar, né? Porque ele foi programado para chegar na melhor solução que ele consegue enxergar, né? Então, ele enxerga localmente, ele não tem uma visão global. A única forma de ele conseguir chegar aqui, que é o máximo global, que é a melhor solução de fato, seria um indivíduo escolhido aleatoriamente, né? Vamos supor isso aqui. Que ele subiu, mas aí depois ele recebeu o comando de descer. Aí ele subiu e encontrou esse outro. Aí ele recebeu o comando de descer. Aí ele subiu, desceu. Aí ele subiu e no momento ele chegou. O que eu quero dizer com isso? Às vezes é necessário o algoritmo ele tem que entender que às vezes ele tem que dar uns passos para trás para poder subir. Às vezes ele precisa descer para conseguir subir, para ir mais além, né? De que forma a gente conseguiria fazer isso, né? Descer. Se a gente só escolher indivíduos com características genéticas que sejam de baixa avaliação. Cadê? Aqui. Indivíduos que têm uma avaliação extremamente baixa têm que ser escolhidos também para serem pais, certo? Porque senão pode ocorrer o problema de você ficar preso. Opa! Ah, a tela branca que eu tava, né? Não sei se apagou. Apagou. Pode correr o risco de eu ficar preso naquele máximo aqui, local, achando que é a melhor posição do mundo, e não é. Existem outras posições melhores. Mas por eu ficar aqui e achar que não há nada melhor do que eu não vou conseguir chegar num lugar melhor. Eu estou falando dos indivíduos aqui no algoritmo, certo? Então, é interessante que haja essa aleatoriedade, essa regra aqui, de não escolher somente os pais com as melhores pontuações, mas também deve haver um fator que me permita escolher os de baixa, porque pode ser que esses pais com a melhor solução não seja a melhor solução global. Eles ficaram presos no máximo local, certo? Pode ser que não seja a melhor solução. O algoritmo fica viciado. Então, a seleção, ela pode ocorrer utilizando o método de ordem, ranqueamento, o método da roleta e o método de torneio. Vamos ver aqui os três, certo? Primeiro, a seleção por ordem, o ranqueamento. Então, os indivíduos, eles são ordenados, né, de acordo com a pontuação dele, a aptidão, que teve na fase anterior de avaliação. Os melhores são escolhidos, pontuação mais alta, né? Então, ele é o mais simples, só que ele tem como desvantagem uma baixa diversidade, porque ele vai escolher só os melhores. Ele vai escolher só os melhores. Então, corre o risco de, como eu falei anteriormente, ele ficar preso num ótimo local, certo? Um ótimo local. A seleção por roleta seria assim. Você sorteia um valor de 0 até R. Nesse R aqui, seria o tamanho máximo do vetor, vamos dizer assim. É o tamanho máximo da roleta. Então, imagina que você tem uma roleta e ela tem de 0 a R, que é o tamanho máximo dela, números inteiros. Como se fosse uma roleta, né? Então, você vai sortear um valor
de 0 até o tamanho máximo dela. Esse tamanho é a soma, né, da aptidão de todos os indivíduos, né, vai ser o tamanho da roleta. Sorteou, o indivíduo que estiver na posição que foi sorteada, ele é selecionado. Bem simples, né? Então, isso aqui vai garantir o quê? Uma diversidade um pouco maior. Ele é um método mais comum, certo? Então, imagina, esse indivíduo, aqui a gente tem, eu vou chamar aqui de indivíduo A, B, para ficar mais fácil identificar, né? C, indivíduo D e o indivíduo E. Então, a gente tem 5 indivíduos. Aí, imagina que aqui é a roleta, ó, é um vetor, e aqui eu tenho 1, 2, etc e tal, né? A roleta aqui, com suas posições. Aí vai de 0 até max, né? Que é até R, o tamanho da roleta. Então, vamos supor, se cair aqui da posição 0 até a posição 15, por exemplo, qualquer um desses números aqui, de 0 a 15, esse indivíduo B vai ser selecionado. Se cair da posição 16 a 30, por exemplo, né? O indivíduo C é que vai ser selecionado. Ok? Um número é sorteado, dependendo da posição que tiver, ele é selecionado. Beleza. Então, aí você consegue uma diversidade um pouco maior, ok? Perdão. Mas aí, ok, mas como é que eu construo essa roleta, né? Já mostrei aqui uma pronta, eu vou mostrar aqui como é que constrói uma. Então, imagina, nós temos aqui uma população com 5 indivíduos, aptidão igual à quantidade de bits, iguais a 1. Então, a métrica que a gente vai utilizar é a quantidade de bits que for igual a 1, isso vai contar como um ponto, certo? Então, a gente vai criar aqui os indivíduos, vou chamar de A, B, C, D e E, nossos 5 indivíduos. Aí eu tenho aqui 5 indivíduos, representando com o gene que a gente tem, são os bits, né? Então tá aqui o indivíduo, né? O indivíduo A, B, C, D, E. E você cria uma roleta virtual, né? Na qual... Ah, esqueci de botar aqui, né? Criamos 5 indivíduos e a aptidão igual aos bits iguais a 1. Então, se eu contar aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, a pontuação desse é 5, né? Aqui, 8. Aqui ele tem 1, 2, né? Pontuação 2. Aqui ele tem 6. E aqui ele tem 4 bits iguais a 1, então pontuação 4. Totalizando aqui, 25. Então, 25 vai ser o R, o tamanho da roleta. Certo? O tamanho da roleta. Beleza. Então, eu vou criar uma roleta virtual na qual cada cromossomo vai receber um pedaço proporcional à sua avaliação. Então, ele vai receber uma fatia, né? Essa fatia aqui eu vou chamar aqui de F, por exemplo, ela vai ser igual ao quê? A aptidão dele dividido pelo tamanho máximo, né, que é o R, aí multiplica por 100, né, para dar aí a porcentagem. Aí a gente consegue essas porcentagens aqui. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a aptidão, 5 vezes... Perdão, a fatia aqui é 20. 5 dividido por 25, né? Opa. Exato, né? Então, você tem aqui a aptidão dividido a capacidade total, né? Que é o 25. Por exemplo, 4 dividido por 25, aí você vai ter o valor aí com a exponente de 16%. Aí, 6 de 26 por 25, você vai ter o valor correspondente a 24. 2 por 25, você tem o valor correspondente a 8. 8 por 25, você vai ter aí os 32. E os 5 por 25, você tem aí os 20. Aí você calculou o percentual a proporção melhor de indivíduos, né, que serão sorteados sempre que um novo indivíduo tiver que ser gerado, ok? Bom, então considerando essa população para o nosso problema que eu apresentei lá no início, a gente quer encontrar o máximo dessa função, né, x ao quadrado nesse intervalo 0 a 31, aí vamos resolver isso utilizando o método da roleta. Considera a seguinte população gerada aleatoriamente para o problema de maximização que a gente viu. Então, gerei aqui indivíduos. 1, 2, 3, 4 indivíduos. Usando a pontuação, né, respectiva ao valor, que são inteiros. Né? Então, aqui é 1, aqui é o 9, aqui é o 16, aqui é o 36. Aí, somando tudo aqui, 62.
calculando pedaço de roleta para cada um, né? Vamos ter 1,60%, 14, 25, 58, né? 0,07% seria a fatia correspondente para cada um dos 4 indivíduos. Aí, calculando a porcentagem respectiva no 360 graus aqui do ciclo, né, da roleta. Beleza. Feitos os cálculos, a gente chega à conclusão que o indivíduo 1 vai corresponder a qualquer valor sorteado nesse intervalo, né? O indivíduo 2 é esse intervalo, o 3 é esse, e o quarto indivíduo é esse. Então, o quarto indivíduo tem a melhor chance de ser selecionado, visto que ele, por ser 36, no nosso exemplo, 36 ao quadrado é maior que 16 ao quadrado, é maior que 9 ao quadrado, é maior que 1 ao quadrado, não é verdade? Então, ele tem a maior pontuação, então ele vai ter a maior fatia da roleta, certo? Ele vai ter a maior fatia da roleta. Então, tá aqui, 36. Mas não eliminou as chances do que teve a menor pontuação, por exemplo, a mais baixa, 1 ao quadrado 1, também ser sorteado. Tá aqui, ó. Tem a chance dele. Ele tem aí 1,61% de chance de ser sorteado, mas tem. Ele não foi eliminado. Então, ele pode, esse 1 aqui, que é o mais fraco, ele pode se tornar a melhor solução naquela rodada para se tornar o pai de alguém, certo? Então, você consegue com isso a diversidade, sem, mas garantir que, você consegue garantir, pelo menos probabilisticamente, que a maioria dos indivíduos serão os que tiverem a maior pontuação, certo? Porque você usa o método da roleta para sorteá-los. Então, existe uma escolha probabilística, né? Maior aptidão, maior probabilidade de ser selecionada. A gente viu ali que o 36 tem maior probabilidade de ser selecionado do que o 1. Então, a competição sempre se dá entre todos os indivíduos da população. Vejam que ele não eliminou o indivíduo que tinha a pontuação apenas 1, certo? Então, isso vai implicar em custo. A desvantagem é essa. Você consegue uma maior diversidade do que o método... do que o método da ordem. Ó, o método da ordem, ele tinha uma baixa diversidade. O da roleta, você já consegue uma pouca diversidade, mas ainda assim é maior que o método da ordem. Simplesmente pegar por ordem, certo? Porque tem o fator da aleatoriedade. Mas ainda é pouca. A convergência dele, né, pode ainda ser muito rápida, mesmo pegando todos os indivíduos. O custo, porque ele pega todos. Mas ele tem uma diversidade ainda maior do que o método da ordem. E o último método que eu queria mostrar aqui... o gráfico de trade, né? Sim, para poder selecionar. Inclusive dá até para usar, né? Na verdade. Para conseguir fazer predição, né? Não é, Joel? Dá para usar. Abrindo só um parênteses, o YouTube tá me bombardeando agora com uma propaganda aí do... Tem aquele Option, né? Eu tava dando uma olhada. Mas tem um novo aí, esqueci o nome. Bitmoin. É um nome estranho. É o segundo que eu vejo assim que tá fazendo um marketing muito grande em cima. Direto a propaganda chegando para mim. Acho que o Option, acho que é essa a pronúncia. Acho que ele tá ganhando muitos seguidores, né? Muitos usuários, melhor dizendo, né? Aí chegou aí um concorrente para bater de frente. Bom, e o terceiro método é o método de seleção por torneio, né? Esse aqui já é um pouquinho melhor. Então vamos lá. Primeiro, como é que ele funciona? Gera população aleatoriamente, certo? Então, tem indivíduos que são selecionados randomicamente usando uma distribuição uniforme. Selecionei aqui um subgrupo. Perdão. Randomicamente a população é gerada e randomicamente alguns indivíduos são selecionados. Eu selecionei aqui, por exemplo, esses 4 aleatoriamente. O melhor dos T indivíduos é selecionado. Essa aí, ela garante o quê? Uma melhor diversidade e um custo um pouquinho menor. Já que ele não vai selecionar o pai, vamos dizer assim, o melhor indivíduo, dentro de toda a solução, mas sim dentro de um subgrupo, certo? Então, pessoal, eu queria só enfatizar o ponto-chave. Aqui na roleta, todos os indivíduos
concorrem para ser escolhidos como o pai da solução. Certo? Todos. Por isso o custo ainda é alto. Aqui no método de seleção por torneio, ele seleciona alguns do todo, e desse alguns é que é escolhido o melhor. Então, com isso, ele consegue uma velocidade melhor, certo? Então, seleção por torneio é a competição apenas entre os indivíduos do subgrupo. Então, eu consigo com isso um menor custo e uma melhor diversidade. Menor custo e melhor diversidade. Reflete melhor a seleção da natureza. Da seleção lá daquele do indivíduo mais apto, né, que melhor se adaptar, é que é selecionado, que passa a sua geração adiante. Essa é a que se aproxima mais, seleção por torneio, né? Biologicamente estamos em um torneio pela vida. Essa representação também é uma das que alcança o melhor resultado. Embora o que seja mais aplicado seja o da roleta, certo? Eu acho que é porque é mais fácil implementar. Bom, beleza. Então, nós vimos que a avaliação serve para pontuar e a seleção serve para selecionar o melhor indivíduo que vai para a próxima fase, que é a fase de procriação. A seleção por ordem, por roleta ou por torneio, ok? Na fase de procriação, vamos lá. A aplicação dos operadores genéticos, o operador de cruzamento, o operador de reprodução, e o operador de mutação. Então, são as três situações que também ocorrem na biologia, né? Então, vamos começar com o primeiro operador, o operador aqui de cruzamento. Então, o cruzamento, ele recombina características de dois pais gerando dois filhos. Claro, a reprodução sexuada, assim como nos seres vivos, precisa de dois, né? Então, tá aqui. Dois seres serão utilizados, dois indivíduos. Então, o operador de recombinação pode acontecer em um ponto, em 2 pontos, em vários pontos. Ou seja, com um ponto, eu estou me referindo a um ponto de corte, né? Uma posição entre 2 genes e um cromossomo. Então, eu seleciono 2 pais. Lembra, já está na fase depois da seleção. Então, já selecionei 2 pais, através da seleção de pais, de um daqueles 3 métodos que nós vimos. Depois, eu seleciono um ponto de corte, é o ponto de separação entre cada parte dos genes que compõe o material genético de cada pai, né? Uma posição dentro do cromossomo. A metade à esquerda do cromossomo do corte vai para um filho, e a metade à direita vai para outro filho. Então, de 2 pais, vai ter 2 filhos. Cada um vai pegar metade do cromossomo dos 2 pais, certo? Tem que ver com um exemplo. Ó, nesse exemplo, né, cada indivíduo com N genes possui N-1 pontos de corte. Então, o ponto de corte é uma posição entre 2 genes de um cromossomo. Em um indivíduo com codificação binária, nós vimos que cada bit é um gene. Então, quantos pontos de corte este indivíduo teria? Se ele tem 1, 2, 3, 4, 5, quantos pontos de corte? É 5 menos 1, né? Ó. 5 menos 1. Então, ele tem 4 pontos de corte. Um nessa posição, outro nessa segunda posição, outro aqui, e o quarto ponto de corte nessa posição, certo? Se o indivíduo tiver 10 genes, ele vai ter 9 pontos de corte, N-1, ok? Uma posição entre 2 genes e um cromossomo. Aqui eu tenho um gene, né? Aqui eu tenho outro gene. Ponto de corte é isso, ó, que eu separo o cromossomo em 2, tá bom? Bom, vamos fazer um exemplo com um ponto só, né? Single point. Então, aqui, ó, a gente tem 2 pais, 2 indivíduos. Vou chamar aqui de indivíduo A e indivíduo B. Os indivíduos A e B, o indivíduo A é composto somente por bits zeros, para facilitar, e o indivíduo B somente por bits 1. Eles tiveram como filhos o indivíduo C e o indivíduo D, que são indivíduos diferentes, mas que ambos carregam características dos pais, metade. Então, nós temos aqui, ó, recombinação em um ponto de corte, porque só tem um ponto de corte, né? Então, percebam, a parte à esquerda ficou com o indivíduo C, do pai A, e a parte à direita do pai B ficou determinou o restante, né, do cromossomo do filho C. E o restante, uma sobra não, né? Mas o inverso, vamos dizer assim,
A parte à direita do corte, do ponto de corte do pai A, foi para o filho D, e a parte esquerda do pai B foi para o filho D também. Então, você tem um cruzamento. Ó. É algo assim, eu até tentei desenhar. Seria mais ou menos assim. Ó. Tem um ponto de corte. Então, imagina o elemento lá, os cromossomos. Como ele está aparecendo para vocês. Eu tenho aqui o cromossomo. Então, quando ele se cruza assim, aí ele trocou, aí sai. Aí sai os dois. Saem os dois formados. Tem a troca aqui. Cada um saiu com metade, ó. Esse aqui era o indivíduo 1. Esse aqui é o indivíduo 2. Então, surge uma nova criatura aqui, ó, com metade do 1 e do 2, e esse outro filho aqui com metade do 1 e do 2 também. Foram criados, né? É o crossover single point, né, com um ponto. Bom, para a gente encerrar, vamos fazer aqui uma atividade, tá bom? Então, imagina, a posição escolhida randomicamente, né, cruzamento em um ponto, randomicamente uma posição é escolhida como corte. Foi escolhida essa posição aqui. Dos pais. Aqui nós temos um pai, e aqui nós temos outro pai, certo? A posição que é escolhida num é escolhida no outro. Vou chamar aqui pai A, pai B. Então, metade da esquerda vem para esse filho aqui, e metade vem para esse outro filho aqui. Do pai B, a outra metade veio para esse, e a outra metade veio para esse. Aí formou dois indivíduos diferentes, mas que ambos carregam características dos pais, que foram herdadas, certo? Aí foi só um exemplo, agora vamos ver aqui a atividade. Então, imagine que a gente tem esses dois indivíduos. Indivíduo A, indivíduo B. Vamos fazer o cruzamento deles com o crossover, né, em um ponto. Então, vamos fazer exatamente no meio. Vamos supor que o corte seja aqui. Então, o que tem que fazer para gerar esse filho? Ele vai pegar metade de um e metade de outro. Aí gerou. Metade de um, metade de outro. Bem tranquilo, né? É como se eu fizesse assim. É como se eu pegasse 0, 0, 1, né? E depois 0. Aí criou esse indivíduo aqui, vou chamar de indivíduo C. Ok? Aqui é com 2 pontos, né? Com 2 pontos, a diferença é, teve aqui 2 pontos de corte, né? 2 pontos de corte. Aí faz a permutação em 3. O indivíduo A foi dividido em 3 partes. O indivíduo B aqui também, em 3 partes. Aí eu deixei aqui um exemplo para a gente finalizar. Então, considerando esses dois pais, o cruzamento em um ponto, a gente teria, desses aqui em um ponto, a gente teria esses dois filhos. O cruzamento em multiponto, a gente teria esses outros dois filhos. Aqui no caso, o cruzamento foi em 2 pontos. Esse múltiplo aqui foi 2, certo? Então, basicamente, na seleção natural, a gente tinha o seguinte princípio. Né? Os indivíduos mais adaptados, né, ao meio, eles teriam maior chance de sobrevivência. Eles têm a maior chance de sobrevivência. Para efeito de ilustração, na época, eu mostrei essa imagem aqui, primeiro ponto. A gente observa aqui, ó, que os indivíduos com o pescoço mais curto, né, não conseguiam alcançar as plantas araucárias, vamos dizer assim, né, lá na África, por exemplo, né. Aí, a tendência era que eles morressem e as suas gerações não passassem adiante, afinal eles morreram, né. Então, os que sobreviviam, que conseguiam se alimentar, que tinham um pescoço longo, cruzavam entre si, né, lembra, cruzamento exige 2, e, consequentemente, os filhos já herdavam a característica. Aí, com o tempo, esses aqui iam deixar de existir, né? Passando a existir somente girafas com pescoço longo, por exemplo. Então, essa é uma explicação resumida do porquê as girafas teriam pescoços longos, por exemplo.
Então, o indivíduo, o animal, girafa, quando estava na sua adaptação, né, se formando, então o local onde ele nasceu, e ele se alimentaria justamente dessas folhas, né, por ser herbívoros, e o local onde eles nasceram só tinha uma copa das árvores, né, as folhas muito altas. Consequentemente, só aqueles que conseguiam se alimentar e que sobreviviam. Né? Consequentemente, os animais, os indivíduos que eram gerados com o pescoço curto, morriam. Então, essa seria uma explicação bem superficial, né, nada aprofundado. Eu não consigo aprofundar com mais detalhes nesse campo, mas, resumidamente, seria isso. Então, a gente tem aqui... A gente tem aqui um outro exemplo. Então, eu apimentei um pouquinho mais o slide, certo? Então, imagina, saindo dos animais, indo aqui para o lado do ponto de vista humano, né? Então, a gente tem aqui dois indivíduos. Vou chamar aqui indivíduo 1 e aqui eu vou chamar de indivíduo 2. Então, eu queria que vocês me descrevessem as características desse indivíduo 1. Quem poderia elencar aí algumas características dele? Esse indivíduo 1 aqui. Assim, o chat, né? Não olhei. Forte, alto, né? Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Ponteiro que sumiu. Fase adulta, reprodutivo, né? Então a gente teria, assim, indivíduos que... Amarela. É verdade. Interessante que são dos Simpsons, né? Os únicos que não são amarelos são os que são negros, né? Obviamente. Que até os chineses, etc e tal, todos são amarelos. E os indianos aqui também são morenos, né? Então, esses são personagens dos Simpsons. Mas é o que a gente tem. Se vocês observarem aí, deixa eu só desativar aqui algumas telas, pessoal. Então, se vocês observarem, os indivíduos mais aptos, vamos supor assim, com características genéticas, né, vamos dizer assim, melhores, é que conseguiriam ter mais filhos, né, reproduzir e passar sua prole, vamos dizer assim, adiante, ok? Então, ele está aqui, tá viril, né, ele conseguiria chamar a atenção a parceira sexual dele, né, vamos dizer, já que tem a reprodução sexuada, a parceira dele, então ele conseguiria atrair, né, mais parceiras, consequentemente ter mais relações, certo? Então, ele tinha mais menino, né? Resumidamente, tinha mais menino. Aí, idade menino, né? Tá até mediando aqui para tinha mais descendentes. Vivia mais, já que ele tem condições físicas aparentemente melhor. Então, veio o tempo de vida dele, ó, nessa setinha aqui representando aqui o tempo de vida, ok? Dá-lhe menino, né? Tinha menino até seu falecimento aqui, mas ele deixou aqui uma prole, vamos dizer assim. Deixou aí sua descendência, sua marca. Aí, agora eu vou pedir que vocês descrevam aí a descendência dos amarelos, né? Agora eu vou pedir que vocês descrevam aí agora o topeiro aí, né? O senhor topeirão, também lá do Simpsons, né? O personagem aí. Algumas características dele, desse segundo personagem. O que vocês têm a dizer sobre ele? É o oposto, né? Então, idoso, então longevidade, né? Na fase final de vida, exatamente. Né? A parceira aí dele também já não é tão fértil, né? Já é uma idosa. Aí acaba tendo uma descendência menor, tá representada só para um filho. E aí, morrendo bem que na metade comparado assim, morrendo na metade da longevidade do outro, se a gente colocar nessa mesma linha do tempo, né? Vamos supor, ele está velho, mas ainda assim ele deixou apenas apenas um galho na ramificação da árvore dele, né? E contra esse outro que deixou aí uma penca, né, de menino. Então vamos lá. Esse exemplo só para ilustrar algo parecido com isso, né? Seleção natural. Os indivíduos mais fortes? Não. Os indivíduos mais adaptados ao meio têm maior chance de sobrevivência. Isso se reflete na natureza, como todos os animais, e nós, seres humanos, não deixamos de ser animais também, né? Apesar da nossa racionalidade, que a gente tanto discute aqui na disciplina.
Então, vamos avançar aqui mais um pouco. Só um momento. Ok. Aí eu mostrei esses, olha, passa muito rápido. Bom, aí nós começamos a ver aqui algumas desses conceitos. De gene, né, a unidade básica do DNA, a porção de um cromossomo que codifica uma característica específica de cada indivíduo, unidade mínima. Então, aqui a gente vai usar como bit. O locus, né, a posição de um gene em DNA, então seria o índice e um vetor, já que a gente vai usar uma string, né, um cromossomo, onde cada posição é um bit a representar. Então, o locus seria o índice de um vetor, ok? Posição do bit na palavra. E alelo, a configuração possível, ou seja, todas as formas de organizações de bits, né? Todas as organizações possíveis. Então, aí tem alguns exemplos de configurações. Bits, né, 2 valores, 0, 1, são todas as possíveis, até a capacidade máxima que a gente determinar do vetor. Né? Isso vai depender de problema. Aí nós falamos do fenótipo. Então, o genótipo, aliás, seria a sequência de números. Né? Então, conjunto de alelos que o indivíduo possui que determina um atributo, a sequência de bits, os números, são o genótipo. E o fenótipo é, na verdade, o significado no mundo real dessa sequência. Né? Então, pode ser cor, tamanho, forma, né? São os atributos observáveis, aquelas características que vocês elencaram, por exemplo, daquele personagem. Ele é amarelo, alto. Então, essas são características fenótipas. Okay? O que determina ele ser amarelo ou alto seria o genótipo. Então, o genótipo a gente não consegue observar, né, a olho nu. Seria somente verificando o gene, os bits. O fenótipo a gente consegue perceber, ok? Aí, para ficar mais claro, eu adicionei esse outro aqui, que eu vim incrementando o material conforme a gente vai utilizando. Então, vamos lá. Imaginem que nós temos esse peixe aqui, ó. Vou circular ele aqui. Esse peixe. E aqui a gente tem, ó, o que está em amarelo aqui diz respeito ao... Cadê? A respeito ao genótipo, né? Então, aqui, por exemplo, se tiver aqui nós temos o indivíduo, ó, o cromossomo, certo? A sequência de genes, cromossomo. Aí, com relação a esse bit aqui, ó, essa posição, o que ele quer dizer? Se for o valor 1, significa que o peixe terá um terceiro olho. Se for um valor 0, ele vai ter somente 2 olhos mesmo. Um peixe convencional, né? Certo? Beleza. Esse bit. Então, cada um, vamos supor, esse aqui representa outra característica, esse outro aqui, outra característica. Pode ser que seja um par, né? Esse par que representa outra característica. Esse aqui, outra característica. Esse, outra característica. Pode ser que seja um 3 representando uma característica específica. Por exemplo, a cor dele, laranja, etc. E tal. Então, a quantidade, eu botei esse exemplo para a gente pensar assim, a quantidade de bits não necessariamente é para representar um bit para cada característica. Não. Pode ser um bit, pode ser 2 bits, 3 bits, um conjunto de bits, pode ser inclusive a promoção inteira. Né? Mas ele seria um organismo muito simplista. Né? Muito simplista. Aqui, por exemplo, essa sequência aqui de 8 uns representa aqui a quantidade de pigmento vermelho que o peixe vai ter. Né? A quantidade de pigmento vermelho. É um exemplo. Aí aqui já seria o fenótipo dele, a característica observável. E aqui também, ver o terceiro olho seria o fenótipo. Aqui é o genótipo e aqui também o genótipo, certo? Então, para fixar, genótipo são as sequências de genes, no nosso caso os bits, e fenótipos são as características observáveis, os atributos dos indivíduos. Alto, magro, adulto, etc. E tal. Laranja, 3 olhos, enfim. Ok? São essas características. Beleza, eu vou passar um pouco mais rápido que nós vimos, né? Cromossomos, genoma, indivíduos. Indivíduo, né? É um conjunto de atributos forma uma possível solução. Então, indivíduo é o quê? Uma solução, uma hipótese. Né? Essa solução poderá ser a melhor ou não. Hipótese, né? Poderá estar certa ou errada. Ok? Então, o indivíduo é cada hipótese candidata considerada como um indivíduo. A ser depois selecionado naquele ciclo que nós vimos. Aqui
Esse outro exemplo já tinha discutido na última aula, né? Pode ser uma sequência. Resumidamente, a gente... Cadê? Mostrei essa figura, representando o gene, o cromossomo, que é o indivíduo inteiro, e um conjunto com vários indivíduos, a gente tem a população. Aí depois eu mostrei essa aqui. A forma de codificação pode ser em string de bits, números reais, listas regras, a gente vai usar string de bits. E eu mostrei um exemplo, né, de codificar a população para maximizar o valor de x ao quadrado, sendo que esse x é um inteiro. Então, entre x igual a 20 e x igual a 3, representando ele como cadeia de 5 bits, isso vai depender do problema, então eu teria aqui o 20 e o 3, ok? Então, qual seria que alcançaria o maior valor? Seria o 20, né? Obviamente. A gente vai ver isso mais na função de avaliação. Eu coloquei outro exemplo que eu não tinha mostrado na aula passada. Aqui a gente tem também, o objetivo seria maximizar essa função aqui, ó. A função do segundo grau, não é isso? X ao quadrado mais 8x mais 3. Né? Então, qual seria o valor de x, de modo que eu alcançasse o ponto mais alto, né? Eu quero encontrar o valor que me dá o ponto mais alto nesta curva. Então, eu quero maximizar, em outras palavras, né, o valor de x. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no exemplo, eu tenho o cromossomo 0001, representa em números inteiros o dígito 3, não é verdade? Onde é que está aqui na curva, né? Se você substituir o 3 aqui, ó, então você tem 3 ao quadrado, mais 8 vezes 3, 24, mais 3, você vai ter esse ponto bem aqui, ó. Resolvendo, a gente vai ter o 3 nesse ponto aqui. Ok? E o 8 aqui, no outro cromossomo, outro indivíduo, 01000, a gente tem o 8, né? Inteiro. Aí, substituindo o 8 também, aqui, no lugar onde tem x, a gente vai ter 8 ao quadrado, mais 8 vezes 8, mais 3, e a gente vai ter pontinho bem aqui. Então, qual tem o melhor fitness, né? Ou seja, qual tem a melhor função de avaliação? Em outras palavras, qual que tem a maior pontuação? Seria aquela que me dá o ponto mais alto nessa curva, né? Então, a gente está vendo aqui que o ponto mais alto é o 3. Mas vamos lá. De todos os valores que x pode assumir, sendo que x é um valor inteiro, esse indivíduo aqui, ele é o melhor de todos? Qual seria... Tem um indivíduo aí que teria uma função fitness melhor. A minha pergunta é, qual é esse indivíduo? Qual é esse indivíduo que teria uma função de avaliação melhor? O 4, né? Exatamente. A gente teria justamente o 4. Salvo engano é 00100, não lembro, né? Sou péssimo. Enfim, mas seria o indivíduo que me daria aqui a posição 4, né? A gente ficaria aqui, ó, com o ótimo global. Lembra que ele falou ótimo local e ótimo global? Então, esse seria o melhor indivíduo. Mas, num torneio, por exemplo, como a gente viu as formas de seleção, entre 3 e o 8 foram os indivíduos que foram gerados, eu escolheria aqui o 3. Eu escolheria o 3. Então, eu botei essas duas só para a gente comparar. Aqui não é porque o 20 é maior que eu vou escolher. Aqui é porque a função que faria com que eu alcançasse o maior valor de x era que eu tivesse o maior inteiro. Certo? Aqui não. Aqui não necessariamente o 8 é maior que 3, ele vai me dar o maior valor, não. Vai depender da função. Vai depender da função. Certo? A gente viu que até certo ponto, sim, que é o maior dá mais valor. Mas depois de certo ponto, não. Quanto maior, mais cai aqui a função. Mais cai a aptidão. Ok? Então, exatamente, era o 4, ok? Muito bem, William. Então, deixa eu avançar aqui. Aí eu mostrei essa figurinha aqui para vocês. Depois eu mostrei essa aqui um pouco mais. Aqui em algumas partes, né? Aí depois eu mostrei essa aqui um pouco mais detalhada, que é mais interessante. Então, o início, né? Da população inicial, a partir de uma população aleatória e não de um ponto único. Né? Isso é o que diferencia os algoritmos genéticos de outros. Você não parte de um ponto inicial. Vocês lembram que a gente viu as buscas em grafos, né? Você iniciava a partir de um ponto. Pronto. Um ponto no gráfico e você ia andando. Aqui não, você tem uma população, então você pode escolher vários indivíduos, certo? Então você busca a parte da população inicial, não de um ponto. Aí seleciona os pais, como nós vimos,
Tem a fase de avaliação, a fase de seleção, ordem, roleta e esqueci a outra, torneio, ok? Depois dos pais selecionados, aí vem a etapa de procriação, né? A etapa de reprodução. Então, cruzamento, envolvendo 2 indivíduos, que a gente viu até esse ponto, a reprodução e a mutação, que é o que a gente vai ver hoje, né? E a parte de mutação que envolve somente um indivíduo. Feito isso, os filhos são gerados. Depois do filho, eu verifico se essa nova população está completa, né? Se já convergiu, ou seja, se já vai satisfazer. Caso contrário, ele vai ter que gerar mais pais. Depois que ela estiver completa, aí eu estiver satisfeito com a solução, ou seja, se tiver atingido o critério de parada, a gente vai falar sobre esses critérios de parada, certo? Hoje. Se tiver atingido, eu finalizo. Caso contrário, eu rodo o fluxo aí mais uma vez, né? Onde os filhos que foram, eu seleciono filhos para serem os filhos foram criados, eles se tornam os pais e passam pelo processo novamente. Satisfeito, a gente inicia. Então vamos lá. Eu vou passar um pouco mais rápido do que a gente já viu, certo? Então, recapitulando, o algoritmo é iniciado com população inicial, soluções ou hipóteses iniciais. Ponto. Ok? Depois é a função de avaliação, né? Ela deve ser escolhida cuidadosamente. Por exemplo, na natureza, a seleção é realizada pela pressão que o meio ambiente exerce. A gente viu ali no exemplo das girafas, o meio ambiente que pressionou que somente os que tivessem o pescoço mais comprido sobrevivessem. No contexto computacional, ela é simulada pela aplicação da fitness. O algoritmo não vai pressionar, né? Então, a gente vai determinar uma função de aptidão que simula essa pressão que a natureza já exerce. Okay? Então, a função de avaliação ela deve embutir todo o conhecimento que se possui sobre o problema a ser resolvido. Então, ela pode ser bem subjetiva. Esse é um problema. Então, ela estabelece que os indivíduos são adequados ao problema. Né? Que indivíduos são adequados ao problema. Então, ela consiste apenas em converter, no nosso exemplo, né, o novo binário para inteiro e depois elevá-lo ao quadrado. Quando mais se aproximava, era considerado mais apto, foi o que a gente viu. Aí vou colocar aqui o exemplo seguindo dos simples. É bem lúdico, né, mas dá para entender bem simples. Então, indivíduos, na função de avaliação, o que eu vou levar em consideração é que indivíduos com maiores valores na função de avaliação serão os mais aptos. Né? Indivíduos com maiores valores na função, né, o resultado da função vai ser o mais apto. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui o gato, ó, o peixe com 3 olhos e o peixe com apenas 2 olhos, certo? Vocês viram lá que a característica, o segundo bit lá do cromossomo, se fosse igual a 1, significaria que ele teria 3 olhos. Se fosse igual a 0, ele só teria 2 olhos. Então, vamos supor que esse peixe aqui com 3 olhos, e ele tem uma função de avaliação aqui 4. O fitness dele foi 4. O fitness do 2 olhos foi 9. Por quê? Em outras palavras, a minha pergunta é: por que o peixe aí de 2 olhos ele tem uma função de avaliação maior do que o de 3 olhos? Aí foi levado em consideração algumas hipóteses. Primeiro, o peixe exótico ele é mais apreciado. Né? Então, as pessoas gostam de comer mais ele é mais apreciado, ele é mais caro, logo ele vai ser o mais procurado. Ele vai ser o mais procurado. Se ele vai ser o mais procurado, ele é o que vai ser mais pescado, né? Vai ser mais devorado, vamos dizer assim. Né? Então, ele é o mais atrativo. Veja que aqui, diferentemente daquele exemplo que nós fizemos do rapaz lá amarelo e do topeira, né? Ser mais atrativo não foi uma coisa boa para o peixe. Okay? Então, veja como é subjetivo. Né? Veja como é bem... modelar um problema algoritmo genético, a parte difícil é fazer a codificação. A gente vai fazer uma codificação hoje, eu vou mostrar um exemplo. Mas, assim, o que se aplica para um não vai se aplicar para outro problema. Então, o contexto, ele influencia muito em como é que vai se dar essa função de avaliação. Mas, ainda assim, então, isso dá para ter uma ideia por que a função de avaliação dele aqui é maior. Se a função de avaliação do peixe com 2 olhos é maior, ou seja, é 9, e a do outro é 4, porque o peixe com 2 olhos tem mais chance de sobreviver. Lembra, a função de avaliação, ela dá uma nota indicando quais são os mais aptos a passar sua espécie adiante. No caso aqui, o peixe de 2 olhos, quando alguém pesca, devolve para o rio. Vamos supor. Ele pescou, é só de 2 olhos, aí devolve. Ou seja, ele não é comido, ele não é caçado, ele não é devorado, joga fora, né? Então, ele volta para o rio, ele tem mais chance lá de encontrar a parceira dele e ter
proliferar, né, a sua espécie. Enquanto de 3 olhos, não. Certo? Deixa eu passar aqui um pouco. Então, a função fitness, ela mede o grau de adaptação do indivíduo ao meio, ela guia a busca do algoritmo e ela é específica para cada problema. Como a gente pode ver aqui, ela é bem específica. Então, ela estabelece uma forma de se diferenciar os melhores dos piores, servindo como uma força mestre do processo evolutivo, ou seja, um guia. Beleza. Eu estou saltando aqui alguns pontos que nós já vimos. Aí nós vimos o método da roleta, depois eu mostrei. Aí eu mostrei aqui como calcular. Basicamente tinha 5 indivíduos, calculava a aptidão para cada um, isso nos dá a fatia deles na roleta, a porcentagem. E, de acordo com a função de avaliação, a gente sortearia um desses números aqui. Quem tivesse a maior fatia seria aquele que teve a maior aptidão, né? Aquele que teve a maior aptidão. Aqui no exemplo era bits iguais a 1, então a maior aptidão era esse 8, consequentemente, ele tem maior chance de ser selecionado, ok? Aí aqui é o mesmo lá para aquela função que a gente trabalhou no exemplo, não vou repeti-la. Aí eu coloquei aqui outro exemplo que a gente está seguindo esse raciocínio. Também o método de seleção da roleta. Então imagine que nós temos aqui a mesma situação, ó, vários indivíduos. Aqui só um número para identificar o indivíduo. E aqui a aptidão de cada um aí, feita aí de forma esporádica, né? 4, 20, 16, 24, 8, 8. Então vamos lá. E aqui foi calculado, né, a participação dele na roleta. Aqui vai ser somado ao que? 80, acho isso. Calcula a porcentagem de cada um. Aí vamos supor que eu gerar a variável aleatória no range lá de 1 a 100. De 1 a 100. Aí, se der 30, por exemplo, aí ele vai contar aqui, por exemplo, 5 mais 25 dá 30%. Né? Então, 30% vai cair aqui, ó. Então, vai ser esse peixe aqui. Vai ser esse indivíduo que vai passar adiante. Certo? Algo assim. Ele vai sortear a posição do vetor, do tamanho das possibilidades, e o número correspondente a ele é que vai indicar qual indivíduo que vai ser passado adiante. Então, é o mais simples, mais utilizado, né? É proporcional à aptidão. Quanto mais apto o indivíduo for, maior a fatia ele vai ter. Cada vez que a roleta é girada, é escolhido o indivíduo e o processo é repetido até que preencher uma população intermediária. Aí o outro método que nós vimos foi do torneio. Então, do torneio, basicamente você teria esses indivíduos escolhidos aleatoriamente com a mesma probabilidade comum. Por exemplo, vamos supor que eu sorteie N elementos e esses N cromossomos é selecionado o mais rápido e repete esse processo até preencher a população intermediária, né? Bem parecido com a parte da roleta. Você tem que ter um quantitativo X de população que você precisa. Aí eu mostrei aqui, você tinha a população inicial, como qualquer uma das 3 formas. Aí você tem um subgrupo, mas esse subgrupo ele tem uma quantidade. Aqui eu preciso de 4. Né? Aí desses 4 que eu ia selecionar randomicamente, e o melhor deles é selecionado. Okay? Percebam, se eu falo que o melhor é selecionado, significa que os outros 3, isso é um detalhe. Se esse aqui foi selecionado, significa que esses outros 3 aqui deixam de existir. Eles são eliminados. Eles não voltam para a população inicial. Eles deixam de existir. Ok? Deixam de existir. São dizimados, vamos dizer assim. Por quê? Torneio é disputa, né? Então, alguém vai ganhar, vamos supor uma disputa aí, o Kuririn e o Goku. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. Essa é a verdade. Né? O que a gente tem com isso? Um menor custo, porque você faz o torneio somente entre alguns membros, e você consegue uma melhor diversidade. Porque dá a chance de um com menor aptidão também passar adiante. Porque como é sorteio, tem um sorteio para ver com quem ele vai lutar, vamos dizer assim. Então, isso permitiu, por exemplo, que numa final, eu estou ilustrando aqui, o Kuririn chegasse com o Goku numa final. Mesmo o Kuririn sendo mais fraco que, deixa eu ver, todos aqui. Né? O Kuririn é mais fraco que todos, basicamente, acho que só ganhando do Mestre Kami. Mas ainda assim, ele conseguiu chegar na final. Então, o torneio ele permitiu que uma diversidade dos indivíduos. E essa diversidade ela é bom. Aí vamos mandar aqui um exemplo agora prático, ok? Então, lembrando, torneio é disputa. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. Então, imagina aqui que nosso N aqui é 3.
deixa eu apresentar aqui. Então, a gente tem aqui os 6 indivíduos e aqui a aptidão de cada um deles. Certo? Uma função de aptidão qualquer e eles chegarem a esses valores. Bom, se eu tivesse que falar, pessoal, selecionei os 3 melhores, que é elitista, que eu vou mostrar mais à frente. Então, provavelmente vocês escolheriam aqui o indivíduo 20, ou o indivíduo 2, perdão, o indivíduo 4 e o indivíduo 3. Certo? E os outros já eram, né? Os mais fracos. Mas vamos lá. Na natureza, e o algoritmo genético imita a natureza, não é o mais forte que sobrevive necessariamente. Tem um fator aleatoriedade, né? Então é o mais adaptado que sobrevive. Prova disso, eu lembrei, prova disso foi, vamos supor, admitindo a existência, ou não, vamos admitir a existência dos dinossauros e eles foram dizimados, mas as baratas estão até hoje, né? Então, o que é mais forte? Dinossauro, barata, mas as baratas não estão até hoje. Enfim. Então, é a questão de quem se adapta melhor, ok? Pois é. Mas a diversidade tem que ser garantida, né? O exemplo do Kuririn ali ele sempre tá, né? É incrível, ele luta com o Goku desde pequeno e ele, acho que até ele se salvou com muita sorte também, né? Em algumas situações. Ó, ele parece o mestre Satã, né? E derrota aí sem lutar. Então vamos lá, ó. Vamos imaginar que a gente vai escolher 3 desse total aqui. Tá sorteando. Aí sorteamos o indivíduo 2, 4 e 6, com seus valores de aptidões, respectivamente, 20, 24 e 8. Então, o torneio aqui, essa disputa, ocorre entre esses 3 indivíduos. Quem vai ganhar é o indivíduo 4, porque ele tem aptidão de 24. O indivíduo 6 está fora e o indivíduo 2 está fora. Ponto. O 4 foi selecionado. Desculpa. O 4 foi selecionado. Beleza. Aí, sorteamos novamente, dessa vez, dos indivíduos que não participaram ainda. Né? Não existe aqui revanche, não. Né? Quartas de final, não, né? Então, vamos lá. Então, indivíduos 1, 3, 6 foram sorteados. Foram que restaram, né? Aliás. Então, lá no vetor, vamos pensar em programação. No vetor, você já marca aquelas outras posições como inacessíveis. Bota em outro vetor como lista tá boa, ou pode ir mesmo excluindo do vetor, né? Removendo. Enfim. Aí lá no vetor restaram somente 3 indivíduos, eles 3 são sorteados. E quem ganhou foi aí o indivíduo 3, né? Que tem função de aptidão de 16. Então, o 3 foi selecionado. O 3 foi selecionado. Aí, no fim das contas, só tem eles 2, entre o 4 e o 3. Quem vai ganhar é o 4. Flash Victory, né? Ele ganha aí, 24 a 16. Mas percebam, ele, de fato, de todos, ele é o maior. A função torneio vai garantir isso. Ela vai garantir isso. Agora, o 3, que é 16, olha que interessante. Ele chegou à final, ele é o nosso Kuririn, vamos dizer assim. Mesmo sendo mais fraco que o indivíduo 2, ó, que era 20. Mas aí, coitado do 2, né? Quem mandou aqui vamos supor, quem mandou a número 18, né? A Android, lutar logo com o Goku. É azar dela. Então, no fim das contas, mesmo que ela, em algum momento, ela ia perder para o indivíduo 4, né? Se ela fosse aqui do outro grupo, se aqui fosse 2, por exemplo, ela ia ganhar aqui, e no fim das contas, ia ser 4 contra 2, né? E o 4 ia ganhar do mesmo jeito. Avançar para morrer na praia, é melhor morrer na praia sem não perder tempo, né? Com aquele indivíduo que não daria grandes características para a tua solução. Lembra, cada indivíduo ele é uma hipótese. É uma hipótese que pode ou não dar certo? Então, o interessante disso, o torneio ele garante uma melhor diversidade e essa luta ocorre somente entre alguns. Não precisou aqui que todos lutassem contra todos, como ranqueamento da ordem, certo? Enfim. Beleza. Vimos aqui as 3 formas, falando um pouquinho da procriação, e a gente entrou aqui na parte dos operadores genéticos. Então, cruzamento, reprodução e mutação. Então, nós já vimos do cruzamento,
reprodução, falar só um pouquinho dela, e a mutação, que é o nosso foco principal de hoje. Então, só relembrando que do cruzamento ele vai envolver necessariamente dois indivíduos, né? A reprodução sexuada, assim como os seres vivos. Então, as características genéticas dos genitores, elas são mantidas. Então, nós vimos aqui, deixa eu voltar aqui nos exemplos diretos, que nós já vimos esse. Pontos de corte são os locais onde vai haver o entrançamento do código, né? E a gente tinha aqui o single point crossover, né? Com um único ponto de corte, metade é para um indivíduo e metade para outro, metade para puxar o pai, metade puxava a mãe, né? Aí eu mostrei aqui um exemplo, a gente fazendo um único ponto de corte, primeiramente, randomicamente uma posição escolhida, vamos supor, escolher essa posição aqui do meio. Aí metade para um, metade para outro, então eu tinha dois filhos, né? Do cruzamento de dois indivíduos, você tem dois indivíduos diferentes, ok? Com 2 pontos, então você tinha aqui 2 pontos de corte, né? 2 pontos de corte. Aí eu mostrei outro exemplo, o multiponto. Aí depois eu mostrei aqui, a gente parou nesse ponto aqui, se eu não me engano. Isso. Parou na última aula aí, eu fiz uma retrospectiva, porque achei interessante a gente ressaltar com mais exemplos os pontos que a gente tinha visto ali com relação a aqueles tópicos de seleção natural, ok? Bom, aí a gente tem o uniforme crossover, além do ponto, do single point, do multipoint, né? O double, enfim. Você tem o uniforme crossover, onde ele utiliza aqui uma máscara, né? Uma máscara de cruzamento. Então, o cruzamento uniforme, ele não utiliza pontos de cruzamento, mas ele determina através de um parâmetro, esse parâmetro é global, qual a probabilidade de cada variável ser trocada entre os pais. Aí, por exemplo, se for sorteado aqui, por exemplo, um filho recebe o gene do primeiro pai, e o segundo filho o gene do segundo pai. Então, vamos supor, nós temos aqui os dois pais, ó. Pai 1, pai 2. Aí, aqui é 1, beleza. Então, o gene 1, o primeiro gene vem para esse filho aqui, e o outro vai para o outro filho. Agora aqui é 0. Então, significa que esse aqui vai receber desse pai, e esse outro aqui, ó, vai receber desse pai. Eu esqueci de riscar. Esse 1 veio daqui, ok? Aí ele sorteou 1. Então, esse aqui, vou riscar aqui, vai ficar um pouco riscado, mas observe. Vem para cá agora. E esse outro aqui, aqui vem para cá. Aí, sorteou 0. Agora esse aqui vem para cá. Eu podia ter feito assim. E esse 1 aqui é o que vem, cadê? Para cá. Aí depois sorteou 1. Então, esse 2 aqui vem para esse filho. E esse outro 2 vem para esse outro filho. Aí você tem indivíduos diferentes que a sua formação não é mediante um corte, é mediante uma máscara, certo? Se for sorteado por um filho recebe o gene do primeiro pai e o segundo filho do segundo pai. Se for sorteado 0, é o otherwise, né? O caso contrário. Vou ter aqui outro exemplo. Ó. O mesmo exemplo, vocês darem uma olhada mais à frente, né? Não vou despender muito tempo com ele. E aqui outro exemplo. Randomicamente gerada, uma máscara. Aí, conforme aqui eu tenho 0. Então, se eu tenho 0, aqui eu tenho pai 1, pai 2, certo? Ó, são os pais. Aqui é o pai 1. Aqui é o segundo pai. Aqui eu vou ter o filho 1 e o filho 2. Aí, sorteei 0. Então, veio para cá. E esse aqui recebeu do pai 2. Aí depois eu sorteei aqui 1 na máscara. Você gera um vetor aleatório do tamanho do cromossomo, certo? Essa máscara aqui é como se fosse um novo indivíduo. É um indivíduo aleatório, que é usado como o próprio nome de máscara. Né? Aí eu sorteei 1, então significa que ele vai pegar agora esse aqui, o 0, para cá. E o 0 para cá. Enfim, né, vai seguindo o mesmo processo que eu ilustrei anteriormente. Coloquei vários exemplos só para vocês darem uma olhada. Eu deixei um aqui para testar os conhecimentos. Então, a gente tem aqui
Eu coloquei a máscara, crossover, tá bem, uniforme crossover, mesma regra. E aqui são umas ilustrações visuais, né, para tentar memorizar o que acontece. O single point, né, com um ponto de corte. Então, você tem um filho com metade de um, metade do outro, ele pegou a metade do B com a metade do A, gerou essa criança aqui. O two point, então, tem 2 pontos de corte. Então, ele pegou a metade do A, a metade do B e a outra metade aqui desse A, para gerar essa child. Aqui o uniforme, que é conforme a máscara, né, gerou. E aqui o aritmético, que ele vai fazer, por exemplo, como se fosse pode ser tipo um ou. Eu vou usar isso aqui como exemplo, por exemplo. É como se eu fizesse, por exemplo, 1 ou 1 dá 1. Né? 0 ou 1 dá 1. Certo? Você vai fazendo algum aritmético. Pode ser o AND, pode ser o ou exclusivo. Aritmética entre binário, certo? Enfim, são várias formas. Bom, agora vamos chegar aqui na reprodução. A reprodução não tem muito o que falar, vou ter inclusive só um slide. O crossover é o que tem mais, foi isso que a gente viu. A reprodução é a cópia simples de um indivíduo para a próxima geração. Então, pronto. A reprodução é como se fosse um clone. É um clone, né? Você não precisa de 2 indivíduos. No crossover, na recombinação, você precisa de 2 indivíduos. Como a gente viu, 2 indivíduos. Na reprodução, você usa só um indivíduo, assim como na mutação. Né? Então, na reprodução, você clona o indivíduo por inteiro. Você tem um indivíduo que tem aptidão máxima. Por exemplo, daquele lá do torneio. Eu posso usar o torneio, eu quero sempre pegar o melhor. Então, não importa se não for sorteado, o Goku sempre estaria em todos os grupos. Por exemplo, eu pegaria um mais forte, que tivesse lá o número 24, acho que era o maior. Enfim, para preservar aquela característica que eu quero que ela seja mantida. Para não correr o risco de ser eliminado. Né? Para garantir, né? Ter certeza que ele vai persistir. Bom, e a terceira e última forma é a mutação. Então, substitui uma parte de um indivíduo por outra gerada aleatoriamente. Então, só um indivíduo que é necessário. Né? Criar novas características, isso vai trazer justamente a diversidade que é tão necessária nos algoritmos genéticos. Cada um com a sua diferença, que vai fazer a diferença naquela população de indivíduos. Então, vamos ver aqui um exemplo. Coloquei acho que uns 5 exemplos. Então, vamos lá. A gente tem aqui esse pai, com esse cromossomo, e aqui temos o filho mutante, né? Onde houve a mudança unicamente de um bit para 1. Esse bit aqui era 0. Houve a mutação em um dos genes, se transformando aqui em 1. Pronto. Só trocando um bit, vocês sabem isso, vocês são sistemas, troca um bit e um valor já é completamente diferente, né? Não fosse um bit menos significativo, mas um bit lá, desconsiderando essa parte, mas assim, troca um bit e ele muda completamente o sentido. Né? Uma cópia, só ilustrando aqui a adenina com a citosina. Bom, então, representando aqui a mutação em algoritmo genético, ó, aqui com a recombinação, né, o crossover. Aqui foi com corte em um ponto, né, vocês conseguem observar, ó, foi um ponto, não é isso? Ó? Se eu fizer assim. Então, o 7 veio para cá. E o 2 e o 8, né? Essa parte aqui, que veio daqui. Então, você tem aqui um indivíduo por crossover, um indivíduo por recombinação, certo? Se fosse aqui por reprodução, seria como? Seria o 7, 2, 8. Eu estou fazendo uma reprodução, estou reproduzindo ele. O que é reproduzir uma música? Não é simplesmente tocar a música exatamente como ela é, você não modifica nada, né? Então, estou reproduzindo aqui um indivíduo idêntico, preservando as características. Agora, pode ser que eu queira, isso aqui é bem... como é que diz? É bem manual isso. Né? Eu quero causar mutação em indivíduo. Então, você pode fazer aleatoriamente para que um dos bits mude de valor. Aqui, no caso, selecionado foi o 3. Deixa eu riscar aqui. O 2, né?
sofreu uma mutação. Aí o indivíduo ficou assim, 738. Percebam, como é que eu vou saber que é mutante? Porque essa informação 3, ela não está presente em nenhum dos pais. Aliás, está aqui, né? Nos pais. Mas não está presente no indivíduo resultante do crossover em um ponto nesta posição desses respectivos pais. Certo? Isso eu quis dizer. Então, a mutação está nesse elemento aqui, o 3. Uma posição, né? Você troca o valor. Ela pode ocorrer de outra forma também, acho que eu botei mais à frente. Botei. Mais à frente tem um exemplo mais interessante, envolvendo 2 bits. Bom, então na mutação você faz o que? Você altera na marra, né, um código genético. Então, altera aleatoriamente o código genético de um indivíduo. Né? Apenas um indivíduo é necessário, não precisa de 2 igual ao crossover. Então, você tem aqui o indivíduo antes da mutação. A gente tem que 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Aí ele tinha o quê? Só 2 olhos. Aí, depois da mutação que o indivíduo sofreu, esse 0 aqui virou 1. Lembra que a gente determinou, quando tivesse 1, ele teria 3 olhos, né? Aí tá aqui. Nasceu o indivíduo aí com 3 olhos. Peixe com 3 olhos. Ele sofreu aí uma mutação, ok? Trocando apenas um bit. Então, o operador atua com base em uma probabilidade extremamente baixa, da ordem de 5%. Tem que ser baixa essa ordem, porque isso pode levar a situações que a diversidade ela tem que ser buscada. Mas, se ela for muito diversa, fica um alto custo computacional. Então, tem que ter um equilíbrio. Então, é extremamente baixa, da ordem de 5% de alteração aleatória, do valor de um gene ou mais genes dos filhos. Por quê? Sempre que você trabalha com algo aleatório, esse aleatório ele tem que ser mínimo, né? Porque, vamos supor, imagine o método de ordenação que é o Boole-Sort, ordenação de vetores, onde você tem 1000 elementos, aí ele sorteia as posições dos 1000 elementos, ele sorteia as posições dos 1000 elementos e vê se eles estão na posição. Aí sorteia os 1000 elementos e vê se eles estão na posição. Aleatório é meio... nunca vai ordenar? Não, em algum momento vai ordenar. Mas a probabilidade disso ocorrer é muito longínqua, né, do real, né? Então, você usa métodos como quicksort, merge sort, outros tantos métodos de ordenação, muito mais eficientes do que sorteio aleatório, né? Enfim, o aleatório tem que ser usado com cuidado. Então, o valor da probabilidade que decide se o operador de mutação será ou não aplicada nos parâmetros do algoritmo genético, que pode alterar o resultado alcançado pelo AG. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos mais interessantes. Então, a gente tem aqui, altera-se cada gene de forma independente com base em uma propriedade, PM. Esse PM é denominado a taxa a probabilidade de ocorrer a mutação. E essa probabilidade é relativamente baixa, certo? Então, PM é a probabilidade de ocorrer a mutação. Então, a gente tem aqui o pai, né, o parent, e aqui a criança com alguns genes mutantes, né? Então, todos esses 0 aqui, ó, são genes mutantes, que sofreram alguma alteração do valor que era esperado. Segundo exemplo, já um pouquinho mais interessante. Então, a gente tem esse indivíduo aqui, que é o pai, com 3, 5, 7, 2, 1, 6, 4, 8. Então, escolhem-se 2 elementos aleatórios dentro do cromossomo e trocam-se suas posições. Então, foi escolhido a posição 2 e a posição 5. E foi feita aqui a permutação dos valores. Ó. Esse veio para cá e esse veio para cá. Pronto. Aí você tem aí um novo indivíduo e esse indivíduo ele é mutante. Porque esse cromossomo é diferente desse cromossomo aqui que o originou. Se fosse igual, era reprodução. Então, a mutação ela é necessária para a introdução e manutenção da diversidade genética da população. Ela é o resultado positivo dela, primeiro, a sobrevivência da população, e o resultado negativo é que pode ocorrer a extinção do próprio indivíduo, da própria população. Por isso que a taxa de mutação tem que ser baixa, para que ela não se extingua. Ela torna possível a exploração de novas áreas de espaço de busca. Lembra quando fica preso em ótimos locais que eu falei? Aí você mete o dedinho lá, coloca a mutação, pronto. Isso vai fazer com que ele saia daquele ótimo local e possa encontrar um ótimo global, certo? Esse ótimo local poderia levar ele à extinção.
para ele sobreviver, ele tem que sair daquele ótimo local e encontrar o máximo local e encontrar o máximo global. Essa mutação pode ser aplicada, inclusive, na população inicial, né? Bom, aí existem outras técnicas. Interpolação de operadores, que aí um pouquinho mais da matemática, certo? Distribuição uniforme, distribuição gaussiana. Recombinação de mais pontos, né? Em vez de 2 pontos, a 3, 4, 5 pontos. Recombinação uniforme, que é o crossover que eu mostrei anteriormente. E o elitismo. Eu vou falar aqui só do elitismo, que ele é bem interessante. Então, a estratégia elitista, os melhores indivíduos, né, são sempre reproduzidos. Você escolhe lá, no torneio, você quer que o Goku esteja em todas. Ó, inclusive, eu tenho até o Goku aqui, ó. Eu ganhei. Você tem lá o torneio, você quer que sempre esteja uma luta interessante, então você sempre vai botar alguém forte em cada grupo para lutar, né? Enfim. Então você sempre escolhe aquele indivíduo. Por mais que ele não tenha sido sorteado, vamos supor que por algum motivo ele perdesse, por uma mutação, ele deixasse de existir, então você coloca ele novamente, né, como parte da população. Então, aumentar o elitismo vai diminuir a diversidade. Então, proporcional, né? Diretamente proporcional. Durante a evolução dos algoritmos genéticos, pode acontecer de um indivíduo mais apto de uma geração não estar presente na geração seguinte, devido a características não determinísticas. Lembra que eu falei, como ele é probabilístico, mas seja pouco, ela é não determinística, ela é estocástica, pode ser que o melhor não vá para a fase seguinte, né? Então, a estratégia utilista, ela vai garantir que eles automaticamente sejam colocados na próxima, ok? Eu acho que é algo parecido com o que tem no mundo de futebol, mas o que acontece no futebol, né? A pessoa já garante a vaga lá na semifinal só por sua pontuação, por já ser de elite, vamos supor assim, né? Por mais que perca aqui num jogo, mas aí pela pontuação dele é colocado para lutar, ou no caso para jogar, algo parecido, certo? Então, para prevenir que eles não desapareçam da população, pode-se utilizar a estratégia elitista, ele é opcional, né? Ele é um cenário opcional e um extend, certo? Então, qual a vantagem? Ele vai acelerar a busca pela solução ótima com o aumento da pressão seletiva. Lembra a pressão que o meio ambiente faz? Então, essa é uma pressão forçada. A ideia básica é, os N melhores indivíduos de cada geração, eles não devem morrer junto com a sua geração, mas sim passar para a próxima geração para garantir que seus genomas sejam preservados. É uma forma de garantir que o algoritmo nunca regrida, né? Nunca retroceda. Por exemplo, um problema de você estar aqui preso em ótimos... Você tem aqui os ótimos locais, tem um ótimo global, onde quer chegar. Vamos supor que o algoritmo está subindo e por algum motivo ele desce. Sendo que ele estava em direção ao ótimo global, né? Então, para garantir que algum indivíduo com aquelas mesmas características continue subindo, você garante que aquele indivíduo que chegou a uma pontuação mais alta, ele continue existindo, certo? Aí você pode reproduzir, fazer um clone dele e fazer esse clone dele sofrer uma mutação para esse clone andar por aí. Vai que tinha outro mais alto, esse clone encontrar. Mas você garante que o máximo local, pelo menos, vai continuar existindo. Encontrou o máximo local aqui, essas características que fez esse indivíduo chegar lá, tem que ser passado para os próximos indivíduos, de modo que esses aqui desçam depois. E vá todo mundo lá para cima, certo? Bom, eu falei dos critérios de parada, né? Lembra, tem um algoritmo fluxo e tem os critérios de parada. Então, um dos critérios de parada, o nível de aceitação de uma solução, seja o valor da função de aptidão. Vamos supor, a margem de erros, 80%, 80% alcançaram o nível que eu queria, então eu posso parar. O número de gerações, vamos fazer durante 10 gerações, alcançou 10, para. Né? Tempo de processamento, né? A margem de erro, já falei, número máximo de gerações, detecção de estado estável, né? State, estagnação da aptidão média da população, quando o algoritmo convergir e não avançar mais a pontuação, né? A homogeneidade das aptidões dos indivíduos da população, quando a aptidão deles são todas parecidas, não tem mais por que ficar rodando algoritmo, ele não vai evoluir, ok? Os parâmetros controlam o algoritmo
impactuam em probabilidade de sucesso da população, a eficiência para medir o uso, o custo de processamento e o custo de memória. Então, o custo de memória e de processamento estão totalmente relacionados à diversidade da população. O desempenho do AG é fortemente influenciado pela definição desses parâmetros. A qualidade da solução final. Então, são esses parâmetros aí que são influenciados, ou essas características que são impactadas de acordo com esses parâmetros. E, é claro, a dependência do problema também. Eu coloquei aqui vários. Acho que é o óculos que está. Bom, na parte de inicialização, o método de inicialização vai influenciar, né, o tamanho da população. Por exemplo, populações pequenas cobrem pouco espaço de busca. Populações grandes, apesar de evitar os mínimos locais, requer mais recursos computacionais e tempo para processar. Os indivíduos, a profundidade mínima, máxima, a máxima após a procriação, o número máximo de nós em relação às árvores do indivíduo, né, em relação à sua geração, o intervalo de geração, enfim. Repetições, o tamanho da população, como já falei, né, pequena, tem que ter um balanceamento entre pequeno e grande, o número máximo de gerações que serão rodadas, avaliação, o limiar, né, que margem de erro, né, que threshold vai ser admitido em relação ao erro. Para indivíduos abaixo de 80% você vai matar ou não? Então, você que tem que definir esse limiar. A seleção, qual o método foi utilizado? Roleta, ordem, torneio. Se for torneio, qual o tamanho do torneio? Quantos que serão selecionados? Qual o tamanho da elite, se for usado o elitismo? Né? Na parte de procriação, qual a taxa de cruzamento que vai ser utilizada? Se aí 1 ponto, 2 pontos? Qual a taxa de mutação? Lembrando que essa mutação, a taxa tem que ser baixa, certo? Qual a taxa de reprodução também? Lembra, a reprodução é para indivíduos, é para qualquer indivíduo, mas presume-se que você vai querer reproduzir indivíduos com mutações altas, né? Mas aí tem que tomar cuidado para não ficar só reproduzindo, replicando indivíduos com pontuações altas e você acabar perdendo a diversidade, né? Então, entre a reprodução e a mutação, tem assim, quanto maior a mutação, maior a diversidade. Quanto maior a reprodução, menor a diversidade. Então, tem que haver um balanço, certo? Com essa taxa de cruzamento, se ela for muito baixa, a busca pode estagnar. Se ela for muito alta, boas estruturas podem ser perdidas, né? Da mutação vai possibilitar que qualquer ponto do espaço de busca seja atingido, isso que é interessante, para poder achar os globais, né, para explorar o mapa como todo o ambiente. E se for muito alta, né, aí se torna busca aleatória. Aí busca aleatória, já sabe, né? Não faz muito sentido. Você perde aí toda a heurística. Bom, aí para explicar a atividade, eu vou mostrar aqui um estudo de caso, que é o jogo de tênis, tá bom? Aí na próxima aula, na quarta, eu vou mostrar uma implementação de algoritmo genético, a implementação de algoritmo genético, já em código mesmo, certo? Mas aqui também a gente vai fazer a codificação, né? Codificar, eu inclusive até mostrei aqui no slide, né? Codificar é você criar lá o cromossomo. Isso é codificar, não é programar. O que eu vou mostrar aqui, dá para fazer programando, dá para fazer no Excel, no papel, enfim. Certo? Vamos lá. Eu não estava vendo o chat. Os caranguejos samurais, eu não peguei aí eu não sei o momento que tu falou. Em que contexto? Ó. O jogo de tênis, certo? Agora usar o óculos aqui. Então, ó. Esse é um estudo de caso. A gente vai aqui codificar um algoritmo genético. Eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque é essencial entender isso para vocês entenderem a atividade que vai pontuar a nossa avaliação. Serão somente duas, tá? Uma, ela vai valer a metade da prova, ok? Que é essa que eu vou mostrar. As duas atividades para treinar dia 17. Então, vamos lá. Utilizando apenas os atributos de aparência e vento para o aprendizado de regras. Eu quero determinar se eu vou jogar tênis ou não, tá bom? É um exemplo clássico aí da literatura do Norte que eu peguei. Então, vamos lá. A aparência, ela pode ter os valores. É do ambiente, né? Eu olho para o céu, tá ensolarado.
sol, tá nublado, né? Ou pode estar chovendo. Então, a aparência, gente, como o ambiente está, como o clima está, melhor dizendo, ele pode estar fazendo sol, pode estar chovendo, pode estar nublado. Então, se eu tenho 3 possibilidades, beleza, eu vou codificar isso com 3 bits, tá bom? Lembra que com o olho lá do peixe, se ele tiver um terceiro olho, é 1. Se não tiver um terceiro olho, é 0. Então, eu precisava só de um bit. Né? Aqui no caso, como eu tenho 3 possibilidades, eu vou ter aqui 3 bits, okay, para representar. Sol, chuva ou nublado. Beleza. Se tiver fazendo sol, o primeiro bit vai ser 1. O restante é 0. Se tiver fazendo chuva, se tiver chovendo, o segundo bit é 1. E os outros dois, 0. Se tiver nublado, o terceiro bit é que vai ser 1. E os outros, 0. Se o primeiro e o segundo bit for 1, significa que está fazendo sol ou chuva, etc. Então, você vai modelando aí todos os problemas possíveis. Ok, pessoal? Aqui eu estou só mostrando como codificar. Então, a gente codificou aqui, por enquanto, a aparência. Vamos para o vento agora. O vento, ele pode ter os valores forte ou fraco. Então, o vento pode ser fraco ou forte. Então, eu tenho 2 possibilidades, 2 bits. Então, beleza. Se eu tiver codificação 1, 0, ou seja, o primeiro bit 1, o segundo 0, significa que o vento está forte. Se eu tiver 0, 1, ou seja, o segundo bit 1, significa que o vento está fraco. Se eu tiver os bits 1, 1, significa que ele é forte ou fraco. Tá bom? Forte ou fraco. Beleza, se eu tiver 0, 0, aí é uma mutação. Aí o algoritmo tem que corrigir isso aí, tem que evitar. Na hora que ele detectar, ele tem que extinguir. Primeiro que 0, 0, ele vai dar uma pontuação fora dos parâmetros. Então, já tem que descartar. Ok? Para evitar que esse indivíduo ocorra. Bom, o terceiro ponto é a classe. Então, tem a aparência. Dado que eu vou levar em consideração a aparência e o vento, a gente já mostrei a codificação, a aparência com 3 bits e o vento com 2 bits. Então, já tem 5 bits do nosso cromossomo, certo? Agora, em que classe ele vai ser categorizado? Beleza, a classe pode ser jogar ou não jogar. Tênis, né? Então, eu tenho 2 possibilidades, 2 bits para representar a classe. Então, se eu tiver 1, 0, vai ser jogar tênis. Primeiro bit 1. Se eu tiver 0, 1, então eu não vou jogar tênis. Aqui, underline aqui. Não jogar. Certo? Essas 2 classes. Então, eu tinha 3 bits da aparência, mais 2 do vento, está forte ou fraco, mais 2 da classe, então o nosso cromossomo vai ter 7 bits. Nosso indivíduo vai ter 7 bits para representar os atributos, as características dele. Então, a gente parte com a hipótese inicial. Lembra que eu falei? O que é hipótese? É o indivíduo. O indivíduo é uma solução possível, né? Então, uma hipótese inicial, dentre as várias possíveis, para os dados de treinamento, pode ser 2 pontos. Se o vento está forte, então a classe é não jogar. Se o vento estiver forte, eu não vou jogar. Ponto. Isso é uma hipótese. Essa hipótese poderá dar certo ou errado, né? Então, vamos codificar a hipótese, codificar o indivíduo. Todos os atributos da regra devem ser representados. Nós já codificamos, agora vamos representar. Vamos supor que seja 1, 1, 1. A aparência. Deixa eu voltar aqui. A aparência. 1, 1, 1 é o quê? Significa que está fazendo sol, está chovendo e está nublado, né? Não sei como, mas está. Certo? É sol com chuva, não é possível. É verdade. Trolando. Vamos lá. Tá fazendo sol com chuva, né? Casamento da viúva. Então vamos lá. Tá fazendo sol, tá chovendo e tá nublado. O segundo par de bits. 1, 0. 1, 0, nós vimos aqui que tá forte. E o vento tá forte. Então, tá chovendo, tá nublado, tá tendo sol e o vento tá forte. E a gente acabou de definir bem aqui, ó. Se o vento tá forte, ó, ou seja, se for 0, 1, é isso?
Zero, perdão. Vento forte é um zero. Se o vento está forte, então a classe é não jogar. E não jogar a gente botou como 0, 1. Então é 0, 1. Então, a classe aqui, ó, o vento está forte. Então a classe é 0, 1. Então, esse aqui, ó, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, vai ser o IUD, PlayStation. É o meu primeiro indivíduo, certo? Isso aqui é um cromossomo, não? Um cromossomo é o quê? É um conjunto de genes. Os nossos genes são bits, certo? Os nossos bits, lembra que eu falei? Podem ser só um, podem ser dois, como aqui no caso são dois, para essa característica 2, e são 3 para essa outra característica, né? Pode ser só um, enfim. A sequência de genes depende da característica. Por exemplo, um gene, uma sequência de adenina, citosina, guanina, por exemplo, representa a cor preta do meu olho, né? Se eu tiver a sequência de guanina, timina, o comprimento que vai ter as minhas unhas. Enfim, tudo no meu organismo está determinado no meu gene, né? E esses comprimentos de sequências do DNA tem comprimentos diferentes. Essa sequência de comprimentos diferentes. Do mesmo jeito, a gente tem comprimentos diferentes para várias características aí do nosso indivíduo. Então, nosso indivíduo 1111001 é um indivíduo que determina a aparência aqui do ambiente, que está chovendo, está nublado, está fazendo sol, está com vento forte e não vai jogar. Né? Seria isso, resumidamente. Então, após a evolução, pode ocorrer da classe ser 1. Essa classe aqui passar de 0, 1, passar para ser 1. Ou seja, classe aqui, né? Classe 1, ele estaria jogando tênis, não jogando. Ou seja, é algo que nem está aqui, ó. Não está nem previsto. Uma mutação pode ocorrer assim, né? Ou mesmo um cruzamento pode ocorrer assim. Lembra? Pode ser que surja um indivíduo assim, ó. 0. Aí o último que determina a classe. Pode ser que os outros sejam 1. É isso que ele está dizendo, ó. 1. Ele não joga e joga. Ou seja, isso não é permitido. Não pode jogar e não jogar. Não é nem quântico, né? É binário. Então, não é permitido isso. A solução para isso é a mudança na codificação. Lembra? Como é que eu posso mudar a codificação? Você pode usar arbitrariamente a mutação. Então esse bit aqui, eu quero que ele vire 0. Aí vai ficar 0, 1, por exemplo. Mudando um desses bits. Mudei aqui o primeiro sem querer. Aqui é a mesma coisa que eu não escrevi. Ficaria 1, 0, 0, 1. Vai ficar 0, 1 ou vai ficar 1, 0. Enfim, para ficar alguma condição válida, que é 1, 0, vento forte, ou 1, 0, que é 1, 0, jogar, e 0, 1, não jogar. São essas duas possibilidades. Você pode usar a mutação arbitrariamente. Então, essa mutação, na codificação de vocês, no programa codificado, na linguagem de programação, seria uma função. A função vai verificar se aquela possibilidade, se essa sequência de bits é possível. Então, você teria que verificar, por exemplo, os dois últimos caracteres da minha string, né? É 1, isso é permitido? Não. Aí você faz a mutação lá. Pode ser sortear entre 0 e 1 das posições. Aí vai fazer. Enfim, fazer que o indivíduo seja válido, né? Então, esse é o indivíduo, né? Beleza. Então, aqui. A atividade, ela consiste nisso, que eu vou mostrar mais à frente. Codificar o indivíduo, criar esse cromossomo. Bom, e criar a função de aptidão e o critério de parada, né? Então, a função de aptidão, nesse caso, pode ser o erro das hipóteses, em um conjunto de dados. Lembra que eu comecei com hipóteses, né? Se tiver vento forte, então não vou jogar. Beleza. Se a hipótese inicial ela estiver errada, ou seja, eu considero a aptidão 0. Caso contrário, se a hipótese estiver certa, eu considero a aptidão 1. 1 é maior que 0, então eu vou escolher 1 sempre. Então, sempre que o vento estiver forte, eu não vou jogar. Isso vai pontuar. Certo? O critério de parada pode ser a taxa de acerto desejada sobre o conjunto de dados. Então, por exemplo, se eu tenho 100 indivíduos, né, 100 indivíduos assim, ó, 100 sequências possíveis, vamos supor assim. Inclusive repetidos, tá? Então, e desses 100, 80 são possíveis, eu paro. Vamos supor que 80% para mim já é o suficiente. Agora, se dos 100, menos de 80 é possível, eu continuo processando.
Porque eu quero aumentar, eu vou ter um critério de parada que minha taxa de acerto seja de acima de 80%. Para quê? Para eu conseguir fazer uma predição e ver quando que eu vou poder jogar tênis ou não. Lembra que é um exemplo bem lúdico, né? Bom, agora, não há uma teoria geral que explica de forma completa, pessoal, como e por que a técnica funciona. Mas ela funciona. Ela é bem simples e funciona. Aí a gente tem que ter dois conceitos em mente. O exploration e o exploitation. O algoritmo genético, ele combina essas duas técnicas, certo? Começando aqui pelo exploration, o que ele vai fazer? Investigar áreas novas e ainda desconhecidas no espaço de busca, ou seja, uma busca aleatória. O algoritmo genético usa isso? Usa. Por exemplo, a mutação, que eu falei, ela te permite ampliar o espaço de busca. Ok? E o exploitation? Aproveitar informações de pontos do espaço de busca visitados anteriormente. Como, por exemplo, o algoritmo de subida de encosta, que eu mostrei há um tempo atrás, a gente estava vendo a busca em grafos, né? Mas, por exemplo, o exploitation diz respeito a você melhorar suas respostas baseado no que você já encontrou. Baseado que eu tomei essas decisões, então, e deu uma pontuação baixa, talvez eu vou mudar esse parâmetro aqui, um desses bits, para ver se aumenta. Ou não aumentou. Então, eu volto para a configuração de bits anterior. Aí eu mudo outro bit. Ou aumentou. Então, eu mantenho. Então, você vai trocando os valores de forma que aumenta. Veja como é simples, né? Vou resumir. Você tem um vetor e você vai tentar achar a sequência de bits que dê a maior pontuação. Ponto. Certo? É isso que um algoritmo genético faz. É isso que seria evoluir um algoritmo. Ok? Bom, aí para finalizar, eu volto àquele tema. Inclusive, eu não tinha falado, o Bruno salientou bem. Para ficar uma reflexão, ok? Do Lamarck. Então, o Lamarckismo e o efeito Baldwin. O Lamarckismo diz que o aprendizado modifica o código genético do indivíduo. O aprendizado modifica o código genético do indivíduo. O que vocês acham? Por exemplo, em outras palavras, como se eu por exemplo, vocês passaram a ter contato com alguém e, vamos supor, essa aula que eu estou dando para vocês, conforme vocês estão aprendendo, está modificando o código genético de vocês. Seria basicamente isso que ele está dizendo. Né? Vou botar aqui. O aprendizado modifica o código genético do indivíduo. Em outras palavras, o conhecimento que vocês estão tendo para as gerações de vocês, para os filhos de vocês, passariam adiante. Tá? Seria mais fácil para os filhos de vocês aprenderem esse conteúdo que vocês estão aprendendo, uma vez que vocês tiveram já o contato com isso. É isso que, mais ou menos, que ele defendia. Né? E o efeito Baldwin fala o seguinte: o aprendizado não modifica o código genético do indivíduo. É o oposto, né? Então, Baldwin considerava que a aprendizagem individual pode explicar fenômenos evolucionários que parecem requerer herança lamarquista. Comportamentos aprendidos poderiam ser comportamentos instintivos em gerações subsequentes. Olha que interessante. Comportamentos aprendidos, na verdade, poderiam ser comportamentos que já estavam latentes no código genético e foram ativados. Né? Não requer o mapeamento do fenótipo e do ambiente do genótipo, como requer a teoria de Lamarck. Né? E aí, o que vocês acham? Acham que o Baldwin está certo, o Lamarck está certo, ou um pouquinho aí de cada um? Do ponto de vista lógico. Qual deles vocês acham que estão corretos, Lamarck ou Baldwin? Ele parece ser um pouco mais sensato, né, Lucas? Ele parece ser um pouco mais sensato. Quando ele fala, né, que a aprendizagem individual pode explicar fenômenos evolucionários que parecem requerer herança lamarquista. Né? Então, o aprendizado individual, né? A capacidade de você... Porque se fosse assim, vamos supor, se o Lamarck estivesse totalmente certo, né? Totalmente certo, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui, aprendizagem individual pode se pensar.
Ficaria difícil, na minha concepção, posso estar uma concepção um pouquinho errada, porque é bem nebulosa, né? Ficaria difícil adquirir novos conhecimentos. Né? Porque seria o oposto de Bardwell, diz que a aprendizagem individual pode explicar os fenômenos evolucionários que parecem requerer herança lamarckista. A herança lamarckista diz que a gente pode herdar o conhecimento aprendido dos nossos pais, no genético, sem eles precisarem ensinar isso pra gente. Geneticamente, a gente já nascer com aquilo latente. Os que alguns chamariam de dom, né? Mas, assim, tirando essa parte, você já nascer com uma predisposição genética para algo. O que é verdade, em alguns pontos, né? Vamos supor, que vai tocador de piano, vamos supor. As pessoas têm os dedos longos, ela vai conseguir tocar violão melhor do que tem dedos curtos. Então, ela tem uma predisposição genética para tocar esse instrumento, né? Alguém que tem vamos supor, o filho do Mike Phelps, vamos supor. O Mike Phelps ele deve ter uma capacidade torácica incrível dos pulmões, né? Afinal, ele é um exímio atleta nadador, né? Vamos supor que ele casasse com uma nadadora também e, de alguma forma, essa qualidade genética dele, esse fenótipo que nós percebemos, mas que a gente sabe que intrinsecamente estaria no gene também, então, o genótipo, então fosse passado como herança para o filho dele. Então, o filho dele estaria com predisposição a também ser nadador, ou seja, conseguir nadar mais facilmente, porque os pais eram nadadores, né, e tinham uma capacidade física. Então, um pouquinho assim dos dois, né, como o Ben salientou. Mas é muito forte quando ele fala isso aqui, né, que modifica o código. Mas talvez em um ponto esteja certo, né? Não sei com quantos por cento, mas talvez em um certo ponto sim.